E aí, pessoalzinho, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a um vídeo mais desse canal, Pensados e Sentidos. Eu sou a Ana e esse é o Pensados e Sentidos, o canal onde a gente pensa com o coração e sente com a mente. Olha, o tema do vídeo hoje tá bom, hein? Mas, assim, foi algo que surgiu assim do nada, faz uma semana mais ou menos. Mas eu só queria começar agradecendo aqui pelos comentários no vídeo anterior da Nini e da Gabi. Muito obrigada, gente, de verdade, pelo apoio aqui, tá bom? Amo muito vocês e muito obrigada pelos comentários, tá bom? Leio todos, aprecio todos. E é isso, gente. Bora pra frente. Vamos já introduzir aqui o assunto. A questão foi assim. Eu tava conversando com um amigo faz um tempo e eu não sei porquê, mas me surgiu essa frase que eu não sei de quem que é, mas me surgiu essa frase de que a gente tem que aprender a sorrir pra vida antes que ela sorria pra gente. E meio que isso ficou comigo e eu falei, nossa, mas da onde que eu tirei essa coisa? E assim, pros que não me conhecem, sei lá, eu sou o tipo de pessoa que na rua eu tô caminhando, obviamente, e eu tô conversando comigo mesma. Ou, se eu não tô conversando, tô rindo de alguma coisa, de uma piada que eu pensei, de alguma coisa engraçada que eu pensei, ou de alguma coisa engraçada que eu notei na cena, né, na vida. E nesse momento eu começo a rir. Não sei porque, acontece muito comigo. Se eu não tô conversando, eu tô rindo. E se eu não tô rindo nem conversando, é porque eu, sei lá, eu tô escutando música ou qualquer outra coisa. Mas a questão é que esse riso foi algo que me fez pensar. Porque eu falei, nossa, mas não. É normal tá rindo tanto de mim mesma? É tão normal eu ver tanta graça nessas coisas? E eu falei, nossa, mas isso tem muito sentido com aquilo que a gente falou, né? Do sorrir pra vida antes que a vida sorria pra você. Então ficou meio que matutando assim, eu deixei de molho por um tempo, até que do nada me surgiu. Só o alto humor pode te tirar da solidão. E depois que eu pensei, nossa, mas faz tudo sentido. Mas é que eu quero trazer pra vocês meio que um treco mais estruturado, porque nos anteriores vídeos eu tava fazendo freestyle, tá, gente? Eu não tinha nenhum roteiro organizado, nem nada. Então, hoje eu vim com o roteiro com meu filho, que eu pari, agora eu sou mãe, eu pari esse roteiro. Pra quem não entendeu, né? Piadinha no Instagram, só os mais íntimos entenderiam. E, bom, a ideia meio que surgiu assim, né? E aí eu parei pra pensar um pouco e eu comecei a lembrar que antes eu não era assim, eu não era o tipo de pessoa que eu ria das coisas, que eu ria muito. Hoje eu sinto que eu sou uma pessoa que rio de tudo, assim. Tudo que eu não ri na minha vida, hoje eu rio de tudo. E eu comecei a pensar, nossa, mas em que momento que aconteceu isso? E eu, assim, pra falar pra vocês, tipo, a verdade, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu sempre me cobrava, eu sempre tava estressada com alguma coisa. Sei lá, tinha alguma coisa que tava me estressando, ou tinha alguma coisa que eu tinha que fazer. Até o relógio eu deixei de usar, porque eu sinto que não fazia muito bem pra minha cabeça, porque essa cabeça aqui de maluca me fazia até me estressar por questão de horas, assim, coisa de minutos. Tipo, eu tô quase chegando, faltam 5 minutos pra dar as 10, e eu preciso estar às 10 na faculdade, daí eu me estressava demais, e eu tava, tipo, na esquina. Até, tipo assim, era uma pessoa muito perfeccionista. Até o ponto que, não sei como, não sei porquê, acho que a terapia deve ter me ajudado bastante nisso, que eu meio que comecei a ter uma percepção diferente comigo mesma, né? Eu tava meio que vendo que essas coisas não estavam fazendo bem pra minha cabeça. E eu imagino que indiretamente a terapia tenha me ajudado um pouquinho com isso. De eu aprender a não ser tão dura comigo mesma. E é aí que eu entro na questão da compaixão. Da compaixão e da paciência. Que a gente muitas vezes tem que ter com nós mesmos. Eu penso assim muito na gente, nós pessoas adultas, como sendo compostas por duas pessoinhas. A gente tem a nossa parte que ela é adulta, que ela tem as suas obrigações, né? Ela tem que pagar boleto, ou ele também, depende de você, ou ele também. Você tem que pagar boleto, você tem as suas obrigações, você tem as suas expectativas sobre você mesmo. E por outro lado, a gente tem, só deixando claro, eu não quero que entrar em coisa de psicólogo místico, falar de criança interior. Eu acho legal a ideia, mas não gosto muito desse nome de criança interior, porque acho que isso dá uma questão muito espiritual pra coisa, mas acho bom a gente analisar de qualquer forma, porque eu não sei se vocês conhecem a Mel Robbins, ela é uma escritora, é uma best-seller, ela é a moça que escreveu o livro da regra dos 5 segundos, sabe bastante de neurofisiologia, umas coisas assim, ela não é médica nem nada, ela é escritora, mas ela é bem conhecida. E num podcast, assim, ela tinha comentado uma vez que, segundo a percepção dela, ela vê que nós
somos um bando de adultos, que na real a gente não é adulto, nós apenas somos crianças de 8 anos de idade, caminhando por aí em trajes de carne e pele. E eu achei isso muito lindo. E eu achei isso muito lindo porque, assim, você vai traçando essa sua jornada pela vida e você vai percebendo que, na real, muitas vezes tem uma grande quantidade de pessoas que elas reagem mais do que elas agem. E ao reagir, elas reagem muito mais com o emocional delas. E muitas vezes esse emocional, essa reação emocional das pessoas, que eu não quero dizer que sensível, não é a questão do sensível, é a questão do emocional, em oposição ao lógico. Mas tem muitas pessoas que elas reagem muito mais a partir do emocional, porque são crianças ainda, porque ainda não desenvolveram essa maturidade emocional que a vida às vezes precisa, né? Em paralelo a isso, eu tava pensando assim, né? Se então a gente tem esses dois componentes, né? A gente tem um adulto, a gente tem a criança. Vamos fazer o seguinte, você também tem o paralelo de que um adulto, ele é muito mais consciente das suas ações que uma criança. Um adulto tem uma percepção mais concreta da realidade do que uma criança. E então, se nós agora somos adultos, porque antes nós éramos só crianças e agora somos adultos e crianças ao mesmo tempo, por que a gente trata as nossas crianças de uma forma tão agressiva, né? Sendo que você é a sua própria criança nesse exemplo, tá? Não vamos perder o raciocínio. Porque assim, se você tá, tipo, num parquinho e você tá vendo lá uma criança tá brincando, vamos fazer assim essa cena, né? A criança tá brincando, não sei o que, ela tá correndo, pum, caiu, tropeçou. Você como adulto eu digo, que não tá lelé da cuca, que você tá sadio mentalmente. Você fala, nossa, você se assusta, fulaninha caiu. E depois você começa a rir. Porque a criança que ela é permitida o erro, ela não tem medo de cair. Se ela caiu, beleza, ela levanta e ela brinca de novo. E o adulto, a mesma coisa, ele vai se assustar e ele vai depois rir. A gente ri de um erro, porque a gente sabe que o mundo não vai acabar porque uma criança caiu, que uma criança tropeçou. E eu quero que a gente guarde essa palavra do tropeço aqui, e como a gente pode rir do tropeço de uma criança, porque não significou o fim de uma vida, não significou o fim de uma coisa vital, tá? E bom, por outro lado, se fosse um adulto muito carregado emocionalmente, você veria o quê? Você veria, ele assustou, e ele, além de se assustar, ele trata de assustar a criança. Ô, fulaninho. Não, ninguém fala assim com criança. Mas, Maurício, como é que você vai fazer isso, Maurício? Levanta de uma vez, né? Uma pessoa muito desequilibradinha, né? Aí que tá a questão. Se a gente não acha normal a gente agir com uma criança que não é nossa desse jeito, por que a gente agiria com a nossa criança interior? Muito metaforicamente. Porque acho que muitas vezes a gente tem o problema do erro e de ter esse medo do processo da tentativa e do erro, porque, claro, desde crianças não nos é permitido errar, ou não necessariamente errar, mas a gente não tem esse conforto no erro tanto quanto a gente tem no acerto, e muitas vezes até no acerto a gente não sente conforto, o que nos faz ser o quê? People pleasers, exatamente. Mas não querendo entrar nesse mérito agora. Então, basicamente o quê? Essa compaixão que a gente tem pelas crianças, né? Você pensa assim, num caso ótimo também, né? Essa compaixão que a gente tem pelas crianças, por que a gente não tem com nós mesmos, né? Por que quando eu erro, quando eu digo algo, ou quando eu faço algo que não era esperado, eu me agrido, né? Eu falo, porra, sou burra. Nossa, mas eu sou muito tonta. Eu sou muito sonsa. Eu sou muito despreparada. Eu sou muito, sei lá, desajeitada. Meu Deus do céu, que menina mais desajeitada. Meu Deus, que menina mal articulada, que menina tonta, né? Porque ao invés da gente fazer isso, a gente não se vê com essa compaixão de dizer, poxa, errei, mas não tem muito o que fazer também, né? Seguir em frente. A gente tem esse momento como que de, poxa, errei de verdade. Mas era também a questão parte muito aí da gente entender as nossas limitações. Entender que o nosso erro, ele vem muito mais uma limitação nossa. E tá tudo bem você não ser mais daquilo que você é. É normal e é natural e é esperado de nós termos nossos próprios limites. E faz parte da vida. E aí eu quero entrar em outro ponto também. Tô usando a minha colinha, né? Então daí, a partir do momento que você entra nessa forma de ver a sua experiência do erro como uma portinha aberta para uma nova existência de algo que pode ser tanto um erro como um acerto, você meio que vira uma chavinha, sabe? Dentro da sua cabeça. Que é a tal da chavinha da validação. E eu juro que isso vai fazer sentido no fim, tá bom? Espera, calma. Senta ainda. A gente vira a chavinha da validação.
piu, que daí você percebe que mesmo você errando ou você acertando, você vai ter a sua própria validação. E uma validação muito mediada pela compaixão, né? Porque, beleza, a gente fala dessa questão da gente se perdoar. E eu acho que a gente tem que se perdoar mesmo. Faz parte da vida também a gente aprender a perdoar. E a gente só consegue perdoar as pessoas que estão na nossa vida, ou que já passaram na nossa vida, na mesma medida que a gente consegue se perdoar. Mas, bom, a questão dessa validação, que ela é mediada pela compaixão, ela é de uma forma, assim, como é que eu falo pra vocês? Porque, por exemplo, perdão é tipo, beleza, não aconteceu, tudo bem, segue a vida, é isso, perdoe. E a compaixão, ela é meio que uma extensão do perdão, porque você ter meio que uma compaixão por uma pessoa é saber que ela vai errar, ela vai acertar e tá tudo bem com isso. Você ter compaixão por uma pessoa é você aceitar ela do jeito que ela é, tão falha quanto certo, tão humano quanto qualquer um. Então, você tendo essa validação que ela é mediada pela compaixão, você começa a ver o mundo de outra forma e você fala, poxa, então se eu tenho a minha validação, eu não preciso de nenhuma outra validação. Ou pelo menos você não fica esperando a validação de outras pessoas, porque a sua validação já é sua. Você acerte, você errando, você sendo uma pessoa muito boa, você sendo uma pessoa também muito falha, você ainda vai estar consigo mesmo, você ainda vai estar bancando você mesmo, porque é uma validação mediada pela compaixão, e não aquela validação, por exemplo, que ela é mediada pelo ego, né, que é o pessoal que fala, eu sou assim, é o meu jeito mesmo, eu falo umas verdades, eu sou bem sincera e ame ou odeie, sabe? Esse, por exemplo, é uma validação que eu vejo que ela é muito mais mediada pelo ego e pelo orgulho do que uma validação mediada pela compaixão, que é esse entendimento que você errando, que você acertando, que você sendo quadrado, redondo, retângulo, triângulo também, equilátero, isósceles, tudo mais, você vai seguir com você e você vai se aceitar do jeito que você é, tão falho quanto todo mundo. E aí, no momento que você chega nessa chavinha, abre outra chavinha, e eu acho que é muito mais fácil abrir a segunda do que a primeira, que é a chavinha do ninguém deve nada pra você e você não deve nada pra ninguém, no sentido de, se você tem a sua validação, você não precisa da validação dos outros, e também os outros não precisam da sua validação. Então, eu posso caminhar sorrindo pra vida, pra uma borboleta que seja, ou posso estar conversando mil e uma coisas comigo mesmo. E uma mulher, uma tia aqui, que passa do meu lado, ela olha pra mim, olha meio... Nossa, que mina louca. É que ela não tem nenhuma obrigação de achar que eu sou normal. E eu também não tenho nenhuma obrigação de achar que ela tá certa, que eu tô doidinha. Então, a partir do momento que você vira a chavinha da validação, é meio que automático também vira a chavinha do ninguém é obrigado a nada. Você não deve nada a ninguém e ninguém deve nada a você. Portanto, você não precisa nada mais além do que você para sua validação. Portanto, você não precisa de ninguém para ser feliz. E, portanto, você só precisa de você pra ser feliz e o resto é bônus. E eu achei muito legal essa frase que eu bolei, tá? Você só precisa de você mesma pra ser feliz. O resto é bônus da vida. E realmente, quando você percebe isso, tudo meio que muda, sabe? A partir do momento que você sabe ter perdão consigo mesmo, você sabe ter essa compaixão, essa autoaceitação, você se vê com amor, é só a partir desse momento que você consegue enxergar o amor nas outras coisas, o amor na vida, o amor nas outras pessoas. E assim, amor, não só na parada do romântico, tá bom? Os gregos já inventaram há muito tempo as várias formas de amor. Os 5, são 5? Não sei se são 5. Mas os gregos já fizeram isso, entendeu? A gente tem o amor que ele é fraterno, o amor que ele é erótico, o amor que é até perante deuses e afins. Então, o amor, de uma forma geral, assim, não é só o amor romântico. E a gente precisa desapegar um pouquinho dessa história de amor romântico, que é uma gêmea, que não sei o quê. Precisa desapegar, entendeu? E é nesse momento que você se desapega, porque você vê amor numa plantinha, você vê amor numa criança aleatória na rua, o amor mesmo numa pessoa que tá passando necessidade, uma pessoa que precisa ajuda, uma pessoa que tá num momento difícil. Mas então, a partir do momento que você entende que você só precisa de você pra ser feliz, pra se completar, pra ser suficiente, meu amigo, me esquece, porque eu acho que o melhor que a vida tem a oferecer pra gente é o amor. E o amor, de novo, não amor
romântico, amor no geral, tá? Amor no geral. A gente vê a vida com aquele brilho que ela tem, com as 7 cores que ela tem, e milhões de cores também, de todo o espectro, sabe? A gente vê a vida de uma forma diferente, compaixão, gratidão, aceitação, tudo, sabe? Tudo fica muito mais apreciável, sabe? Até aquilo que não é bonito, até aquilo que podem dizer que é feio, mas feio aos olhos de quem, né? E bom, assim, só pra deixar aqui tudo bem amarradinho pra vocês entenderem, né, o que eu quero realmente falar com esse vídeo, porque talvez eu não... É tanta coisa assim que realmente depois não faz sentido e até não tava fazendo muito sentido pra mim, por isso que eu decidi escrever. Mas daí, vamos lá, passo por passo. Primeiro, só o auto-amor pode te tirar da solidão. Por quê? Solidão, de onde vem? Geralmente da necessidade da validação dos outros, ou de você pensar que você não tá sendo validado por essas pessoas. Então você sempre buscar, você tá nessa busca interminável por validação, ela meio que não te leva a nada, porque você sempre tá tentando ser alguém mais, você tá sempre tentando ser outra pessoa e você não consegue ser. E não adianta o que as pessoas falem, não importa como as pessoas agem, você sempre vai se sentir sozinho. Porque o problema não tá nas outras pessoas, não tá que elas não te dão a validação que você quer. Mas o problema tá em você, porque você mesmo não se valida. E você esperar uma validação perfeita que sabe, você vai riscar assim todos os critérios assim pra você ser validado, nunca vai chegar, porque primeiro, que ninguém tá dentro da sua cabeça pra saber o que você precisa sentir pra você ser validado. E segundo, a vida tá muito curta pra você esperar a validação de todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Mas, de novo, retomando, a solidão, ela vem mais do que tudo dessa necessidade de validação, de você não se sentir pertencente a algo, de você não se sentir que você é parte de um grupo, que você não tem a sua tribo, que você não tem um grupo de amigos, ou que você não tem alguém especial com o qual dividir a sua vida, ou sei lá, você não tem essa validação. Então, sendo esse o problema da solidão, não o problema, mas a causa dessa solidão, você só consegue solucionar essa solidão, porque ela vem pela necessidade de validação quando você mesmo se valida, quando você mesmo enxerga em você a compaixão. E a compaixão, ela só é manifestada por esse riso, por esse humor, por essa graça de ver nos erros uma possibilidade também futura de acertos. E é nisso que entra o auto-humor. Você ser capaz de rir de si próprio, não de uma forma depreciativa, mas de uma forma que você aceita, você se aceita do jeito que você é, e você se aceita errando ou acertando. Você tendo essa possibilidade de rir de você mesmo e rir com você mesmo, é o que vai te tirar da solidão. Então, se você tá se sentindo sozinho, meu querido, assim, não tenho muito pra te dizer, só tenho a te dizer que, assim, o problema não tá nas outras pessoas, o problema tá em você. Não é que as pessoas, elas te fazem sentir sozinho. Em alguns casos tá? Já sofri muito bullying, sei como é que é. Mas depois que você cresce e que você tem um entendimento melhor de como funciona a vida, de como funcionam as coisas, a solidão, ela só permanece porque você não tá conseguindo se validar, porque você não tá conseguindo ter essa compaixão por você mesmo. E a única coisa que eu tenho a lhe dizer é que, bom, ache graça naquilo que você faz. Seja paciente com você mesmo, da mesma forma que você seria paciente com uma criança. E se você não é paciente com uma criança, vamos fazer uma terapia. Porque assim, uma criança, ela não sabe o que ela tá fazendo, ela não tem muita noção de como trabalhar nesse mundo, da mesma forma você, sendo criança, essa sua criança interior. Então, você tá se sentindo sozinho? Não se sinta sozinho. É basicamente isso. É basicamente isso a mensagem do vídeo. Não se sinta sozinho porque você tem você, meu querido. Você tem você. E só você, abrindo essa chavinha da validação e de se aceitar do jeito que você é o que vai te tirar da solidão. Por último, só terminar aqui, porque eu acho que já deve estar meio longuinho esse vídeo, é que sorria. Aprenda a sorrir pra vida, sem esperar nada em troca. Sorria pra vida antes que a vida sorria pra você. Que assim você vai aprender a levar as coisas com uma leveza, gente. E quando você aprende a levar as coisas numa leveza, é assim, é meio que viciante, porque não tem nada que tire a sua paz. E você aprende a ficar em paz consigo mesmo, apesar de qualquer coisa. E assim, eu não quero entrar nisso de positividade tóxica, porque eu acho que é tóxico também, a gente vê tudo também. Assim, o mundo não é um mar de rosas, a vida não é um morango, mas a gente precisa ter um pouco da percepção que a gente vive num mundo que é lindo, num Brasil que é lindo. Sim,
Estamos cheios de problemas? Sim, sim, com certeza. Mas ainda existe muita beleza nesse mundo. E a gente precisa aprender a ver e notar essa beleza, mesmo quando ela não é perceptível ao olho nu. Mas bom, era isso o que eu queria falar. Me desculpem por estar meio fanha. Estou me recuperando de um resfriado, tá bom? Então, não tem muito o que fazer. E é isso, gente. Se não ficou claro, ai, sei lá, talvez nos comentários a gente entenda um pouquinho melhor. Bora comentar, bora engajar. Se vocês gostaram do vídeo, você pode dar like no vídeo, né? Você pode comentar. Façam terapia, se vocês puderem, façam terapia, é muito bom. Mas só façam terapia se vocês têm vontade de mudar. Porque não adianta você fazer terapia pensando que você já tá certo da cabeça. Ninguém chega na terapia tudo certo das ideias. Rara vez, né? Mas também o que eu tô falando? Eu sou psicóloga. Mas... e só pra deixar claro, se esse papinho tá parecendo muito papinho de psicólogo, não sou psicóloga. Não sou, não seria psicóloga também não, porque eu não tenho pique pra dar palco pra maluco. Eu acho que psicólogos deveriam ser levados muito mais a sérios e é isso. É um profissional de saúde muito importante pra todo mundo não ficar doido. E é isso, meu pessoal. Espero que vocês estejam bem. Semana que vem tem outro vídeo. E só pra deixar um recado, essa semaninha do meu aniversário, não é mesmo? Muitos geminianos estão fazendo aniversário comigo. E se vocês quiserem, podem usar os comentários também desse vídeo pra deixar um feliz aniversário pra mim. Eu vou adorar. O meu aniversário é dia 15. E eu faço aniversário com um pessoalzinho de peso, hein? 14 de junho faz a Princess Nokia. Dia 15 faço eu, né? E também faz aniversário o Neil Patrick Harris, que é o Barney de How I Met Your Mother. Dia 16 faz nosso querido que descanse em paz, Tupac. E dia 17, sabe quem faz? O Kendrick Lamar. Tem muita gente, eu faço aniversário com muita gente legal, cara. Assim, eu sou bem doidinha, né? Eu fui procurar essas coisas. Não, eu já sabia do Kendrick, da Princess eu já sabia, do Neil também, eu só fiquei sabendo do Tupac, na real. Mas achei muito da hora, queria compartilhar também. Se quiserem, podem colocar seus felizes aniversários aqui nos comentários. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Fiquem bem. Amo vocês. E é isso. Beijo. Até mais.